Olá, seja bem-vindo ao canal Robótica para Todos. Eu estou muito feliz com o crescimento do canal, com as perguntas que estão aparecendo aí nos comentários e hoje eu separei algumas perguntas para comentar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Érico Fonseca e eu ajudo pessoas a criarem os seus projetos do zero e alcançar a autonomia no mundo da robótica. Pode ser que uma dessas perguntas sirva de inspiração para você nos seus projetos. Vamos para a primeira pergunta. O Nilson Barros pergunta aqui quais exemplos a gente poderia construir com esse drive controlador de passos aqui, ó. Ele nessa versão aqui, ele vem pronto para você controlar o motor de passo. Quando eu falo que você pode utilizar para outras coisas, é você arrancar esse circuito integrado aqui, ó, colocar na protoboard e fazer outros projetos. Esse circuito integrado ele vem com um sistema de controlar cargas e você pode colocar aqui até 7 cargas ou você pode associar essas portas para utilizar com uma corrente maior. Como assim uma corrente maior? O Arduino é interessante que você use ele somente para controlar. Nunca você deve usar ele como fonte de energia de um dispositivo. Os pinos ali, a corrente de cada pino, fornecida por cada pino, ela é bem pequena. Então você só pode ligar dispositivos que consomem pouca energia. É um LED, um display pequeno. Se você vai ligar um monte de coisas, um circuito que consome mais, aí você precisa de um transistor para fazer esse acionamento de cargas. E além disso, alguns circuitos de proteção. Então, motores, muitos LEDs, uma lâmpada, um relé e uma série de coisas aí você faz utilizando transistores. Vai ter vários tipos de transistores, se é NPN, se é PNP. Então, se você vai acionar pelo um sinal positivo, um sinal negativo, qual a corrente que esse transistor suporta. E aí imagina que você quer ligar lá 7 dispositivos. 7 dispositivos é muito. Se eu for fazer um display desse aqui grandão, por exemplo, com 7 segmentos, seriam 7 lâmpadas, eu iria precisar de 7 disso. E esse circuito integrado aqui, ele vem com 7 pronto para você usar e já é super prático, você só coloca lá na protoboard, faz ali o código, ele já vai te dar essa facilidade, digamos assim. Eu separei aqui um vídeo onde fala da ficha técnica, dos detalhes, e aí você vai entender melhor sobre esse circuito especificamente. Tá aqui o título, ó, o incrível ULN 2003 e suas aplicações. Recomendo que assista para mais detalhes, que aí também você pode ter ideias do que fazer com esse circuito integrado. Vamos para a próxima pergunta. O JM aqui, ele fala o seguinte: estou pensando se um Arduino Uno pode controlar 2 motores de passo, um disparador de fotos, um display, 3 LEDs e 2 botões. E aí fala que os motores têm que ser ligados numa fonte externa e tomar esses cuidados. A pergunta ela é baseada se o Arduino tem portas suficientes para ligar isso aí. A limitação, a gente não olha pela quantidade de portas. A gente olha, por exemplo, pelo o protocolo de comunicação. Exemplo, se usa a biblioteca Time, o Arduino Uno só tem 2. Se vai usar I2C, se vai usar Bluetooth, se vai usar alguma coisa de comunicação específica do microcontrolador, aí é uma limitação porque a gente não consegue aumentar. Agora, pinos para fazer entrada ou saída, a gente não tem limite, porque você liga circuito e você faz essa expansão e tem várias maneiras de fazer essa expansão. Agora, Bluetooth, por exemplo, você só consegue ligar um. O Time, você só consegue usar um. Se vai usar várias bibliotecas, você tem que ver se a memória é suficiente do Arduino. Aí você troca. Outro exemplo, se a velocidade do processador também é suficiente. Quando a gente vai gerar imagens nessa tela aqui dá conta, mas num cabo VGA, por exemplo, o ESP é melhor por conta da velocidade do processamento. O Arduino Uno ele fica bem limitado, beleza? Esse exemplo aqui ele me lembrou de uma palestra que eu fui, né? E um perito, ele tinha feito um sistema muito parecido com o que você está falando. Ele colocou uma câmera fotográfica e uns motores para controlar a posição da peça e aí ele tirava a foto. E o interessante é que ele utilizava esses motores para ter precisão. Então ele fazia um sistema para girar a peça aqui, para mudar o ângulo, e aí ele conseguia o ângulo que ele quisesse com a peça e a câmera lá aproximar ou afastar a câmera. Você tem que ter outros cuidados aqui, ó. Se você for colocar a máquina fotográfica ali no caso, né? Na folga, nas vibrações que esses motores podem causar. Eu tenho aqui um monte de motores de passo
Então, dá uma aproximada aqui, ó. Esse aqui é o LM298 para acionar motores, tem uma corrente bem bacana, dá para fazer com ele. Esse outro aqui é um Shield, né, que vem com 2 motores e um aqui para aumentar o número de portas. São bem parecidos, só que esse aqui é com a carga maior e esse aqui é com a carga menor. Tem esse outro aqui que eu falei na outra pergunta e esses outros aqui que é do A4988. Esse aqui é o que a grande maioria usa para fazer CNC, impressora 3D, e tem um outro também nessas impressoras 3D que é muito parecido. Mas assim, pode ser que só um motorzinho desse aqui já seja suficiente para você, ó. Você adapta aqui um sistema para correia GT2 e faz aí o que você quer. Ou um desse aqui, ó. Então assim, eu acredito que tem porta suficiente e dá condições suficientes para você fazer aí. Qual deles você recomenda? Pegue esse aqui da impressora 3D, ó, um NEMA 17, um ou dois NEMA 17, e você pode inclusive usar a controladora, esses software GRBL, e controlar para frente, para trás no computador para fazer seus testes, e depois você deixa isso aí no Arduino com botões. Coloca um final de linha lá para esse motor não ultrapassar e por aí vai. Dá para fazer muita coisa legal. Vamos para a próxima aqui, ó. Por que você escolheu aqui, ó? Wanderson Silva pergunta: por que você escolheu uma fita de 12 volts ao invés de uma fita de 5 volts? Na época, não fazia nenhuma diferença para mim, tanto faz, mas como eu tenho mais fontes de 12 volts aqui para fazer os projetos, eu preferi uma de 12 volts. Só que eu já comprei uma outra fita de 5 volts também, com quantidade de LEDs diferentes para fazer uma outra coisa, né? Depois posta link de projetos usando essa fita. O que eu quero fazer com essa fita? Eu vou fazer uns bastões de LED, tipo esse aqui, ó. Esse sabre de luz aqui foi feito com essa fita. Tem um exemplo aqui no canal. Ele troca de cores aqui nos botões. Deixa eu pegar outra cor aqui. Esse sabre de luz aqui é um exemplo onde eu usei essa fita, mas lembra do projeto do bingo? Eu quero fazer um display desse aqui grandão e para isso eu vou construir os números com a fita de LED nesse sentido aqui, ó. Vou fazer outros bastões mesmo assim para fotografia, vou fazer um ring light também especial. Exemplos assim com fita de LED são infinitos, porque quando se trata de ter mais LEDs, a opção mais interessante que eu vejo é você usar uma fita de LED controladora, porque usa só 2 pinos e você usa uma fonte de energia para todo mundo aí sem ter problema. Se você for fazer um painel com 10 LEDs, é complicado ficar colocando 10 LEDs, montar o circuito, então a fita de LED facilita bastante nessas questões. Vamos para a próxima aqui. Outra pergunta do colega aqui. Eu pedi uma opinião nesse assistente digital, o que era para fazer. E ele deu a sugestão aqui que era fazer logo a caixa, deixar um espaço e ir alterando aos pontos. Provavelmente é isso que eu vou fazer, porque eu vejo vários protótipos de robótica que fica um negócio inacabado. E às vezes a pessoa guarda aquilo e acaba desmanchando ou usando daquele jeito e você não vê coisas finalizadas. Aqui no canal, sempre que possível, eu vou até o final, até o acabamento para mostrar a peça pronta. A não ser que seja só um estudo de caso ali mostrando como funciona. Mas quando se for falar de projeto, é melhor finalizar, porque a satisfação de ver pronto, funcionando, mostrar para outras pessoas tudo bem acabado, é bem interessante. Teve outras sugestões sobre isso aqui e eu vou deixar mais tempo aí rolando para que você possa fazer sua sugestão. Teve outro colega aqui que perguntou assim: me ensina a fazer um jogo da velha no Arduino. E ele foi bem específico: eu utilize 9 botões, 9 LEDs e um sistema de matrizes. Quando eu vi isso aqui, pareceu aquelas perguntas de uma apostila, sabe? Você tem que fazer uma lista de exercícios e faz um jogo da velha, 9 botões, 9 LEDs, matriz, papapá. E eu gostei, eu vou fazer um jogo da velha aqui no canal, só que a gente vai conversar sobre esse jogo da velha na maneira mais interessante para fazer isso. E o que eu pensei, né? Eu não vou usar 9 LEDs porque olha o sistema. Você pega um Arduino Uno, ele tem 13 portas digitais, 6 analógicas, você pode usar todas aí, 19. Só que 9 LEDs, 9 botões, e se esse LED tiver 2 cores,
mais 9, só isso aí dá 27 pinos. E aí como é que a gente vai? Vai pegar um Arduino Mega? Aí já cai em outra questão. Se for para fazer um jogo da velha com Arduino Mega, o fato de colocar um Arduino Mega resolve essas questões da quantidade de portas, mas encarece demais o projeto. E aí eu vou pensar mais sobre isso aqui, qual é a melhor forma de fazer, mas por enquanto o que eu estou pensando em fazer? Vou construir um painel grande, com 9 locais, e esses locais será iluminado ali por fita de LED ali atrás. Coloca 2, 3 fitas em cada linha, cada coluna, e aí toda essa fita aí vai ser controlada por um único pino no Arduino. Com relação aos botões, como é que a gente faz para aumentar a quantidade de botões? Vamos fazer por controle remoto. Aí você pode ter cores diferentes para cada jogador e eles vão jogar com o controle remoto. Eu até já separei aqui, ó, cada jogador vai ficar com um controle remoto, deixa eu mostrar aqui que está melhor. São 2 controles remotos idênticos, você vai escolher a cor que você quer, você escolhe a cor que você quer jogar aqui e vai ser jogado por controle remoto. Até o momento é isso que eu decidi, fazer uma caixa, fita de LED, controle remoto para jogar, talvez colocar um som para indicar vitória, algum efeito especial, não sei, vamos ver, mas esse é um projeto que eu gostei bastante aqui para trazer no canal. Quando a gente pede ajuda, pessoal, para fazer alguma coisa, normalmente a gente, tentei fazer isso e tô com dificuldade nesse ponto, porque do jeito que tá aqui, às vezes a impressão que tem é tipo assim, faz aí para mim um jogo da velha, utilizando 9 botões, 9 LEDs, porque eu tenho que entregar essa questão resolvida em algum lugar e, enfim, mas é isso. Outra pergunta aqui é sobre um erro que deu enviando um e-mail com ESP32. No vídeo eu fiz um exemplo com um Node MCU, que é o ESP8266, e o colega teve problema aqui nessa placa, ESP32. Eu executei o mesmo exemplo utilizando o ESP32 e funcionou normalmente. A única dificuldade que eu tive é que eu passei um tempo sem utilizar esse experimento, e quando eu fui utilizar, a própria conta do e-mail bloqueou, falou, atividade suspeita, você tentou conectar por outro dispositivo. Eu fui lá no e-mail e falei que era eu que estava usando, né? Você clica lá nas opções e funcionou normalmente. Para você conseguir reproduzir exatamente o que eu estou falando aqui, eu tirei alguns prints das bibliotecas com as versões também que eu tenho aqui instalado, e se você seguir aquele código lá, deve funcionar. No próprio erro aqui também, ele fala que deu um erro na biblioteca Wi-Fi cliente. Então você deve procurar alguma coisa aqui, ele mostra até qual é a linha dentro da biblioteca que você deve procurar. Então não foi um erro no código que você fez, foi alguma coisa relacionada à biblioteca. Deixa eu mostrar os prints aqui. No código, ele inclui essa biblioteca Wi-Fi se for a placa ESP32 e inclui essa ESP8266 Wi-Fi se for essa outra placa. Ele não inclui as duas ao mesmo tempo na hora que está executando. Então o seu erro deve estar por aqui nessa biblioteca. Ou está faltando ela, ou está com uma versão diferente, não sei. Aqui eu vim aqui, incluir bibliotecas, gerenciar bibliotecas e digitei aqui Wi-Fi para você ver quais são as bibliotecas Wi-Fi que está instalada aqui. Essa ESP Mail Client aqui é a que eu estou utilizando, né, para enviar e-mails, e essas outras aqui são as dependências. Então tem essa aqui Wi-Fi 1.2.7, tem essa outra aqui 3.1.10, tem essa outra aqui. Então o Arduino que eu estou usando a IDE é a 1.8.19, então se você colocar tudo igual, deve funcionar normalmente. Aqui também mais exemplos aqui do Bingo, né? Esse projeto do Bingo, pessoal, ele é um projeto que, do meu ponto de vista, ele não tem fim. Você pode colocar um som, um efeito especial, uma tela, fazer um display grandão, você pode colocar uns equipamentos para facilitar quem está controlando a mesa. Eu gostei dessas sugestões aqui. Tem a peça de... Provavelmente eu vou fazer várias versões do Bingo aqui no decorrer do ano. E a da letra aqui foi interessante porque, da mesma forma que você coloca os números, você pode colocar as letras para iluminar a letra. Por exemplo, se é o número 10, letra B, aí a letra B poderia ficar acesa, né? Saiu o número 75, letra O, então a letra O poderia ficar acesa. Achei legal essa aqui.
A do som vai muito da coisa de quem está utilizando, né? Os sons podem ficar meio enjoativos ou não, mas vamos lá, tem muita ideia desse bingo aqui, dá para fazer muita coisa legal. Então, espero que esse vídeo tenha contribuído com os seus projetos. Se achou interessante alguma coisa, se inscreva, comente. Valeu, até o próximo vídeo.